Bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista semanal de economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora e que está disponível em permanência tanto em podcast como em rr.pt. Hoje olhamos para um setor importante da economia nacional, até porque representa cerca de 20% das exportações do país, setor que tem vivido envolto em polémica e tem desafios importantes a resolver. Esse setor é a agricultura. E a nossa convidada teve, ao longo dos últimos anos, particulares responsabilidades nesta área. Chegou ao governo com 9 anos de experiência autárquica na bagagem, primeiro secretária de Estado, pouco depois ministra. Os parceiros do setor não deixam ainda de lamentar que para tutelar a agricultura tenha sido escolhido alguém que conhece mal o que é viver no campo e do campo. Tem sido mulher, num mundo que é mais de homens, sem deixar de procurar sempre fazer a diferença. Objetivo que é assumido como uma missão e uma forma de estar. Quem com ela convive olha para o seu percurso na vida pública e diz que desde o primeiro instante revela aversão à resignação e firmeza nas convicções, a que juntará talvez alguma teimosia. Conseguiu, apesar de tudo, ultrapassar a onda de críticas que tem marcado grande parte do seu mandato e negociar um acordo político importante em torno da reforma da PAC, a Política Agrícola Comum. Será talvez a sua maior vitória. Dizem que recusa sentar-se e ficar calada. Hoje convidamo-la para se sentar e falar ao longo da próxima hora. Bem-vinda, Maria do Céu Antunes. A nossa convidada é a Ministra da Agricultura e esta conversa será também conduzida pela jornalista Sandra Afonso. Obrigada, Arsénio Reis. Obrigada, Sra. Ministra, por ter aceitado o nosso convite. O Algarve confronta-se com a maior seca desde que há registro. Ponderou a declaração de estado de calamidade na região? Bom, boa tarde, antes de mais, e quero agradecer o convite para aqui estar convosco hoje e ajudar a esclarecer. E a primeira questão que eu gostava de esclarecer, que é pessoal e que tem a ver com a sua primeira intervenção sobre a minha pessoa, gostava de dizer que a minha experiência autárquica são 13 anos, 3 como vereadora e quase 10 como Presidente de Câmara. Contei só as da Presidência, é verdade. E depois sou do campo, sou do Alto Ribatejo, uma região que também se faz agricultura, embora que seja uma agricultura familiar, de pequena dimensão, onde na minha família sempre se fez e, portanto, não deixo de ser do mundo rural e de, inclusivamente nas minhas funções enquanto autarca, ter defendido muito o mundo rural, numa reforma da floresta, na promoção dos produtos endógenos, produtos locais, ligados aos grupos de ação local. Mas vindo aqui e indo direto à questão que me coloca, de facto, as alterações climáticas são um novo paradigma que nós estamos a enfrentar. Nós sabemos bem qual é o seu impacto, nós sabemos que chove menos e que quando chove, chove em maior quantidade e isso traz desafios a todos nós enquanto sociedade e à agricultura em concreto, que é um setor, nomeadamente nos países do sul da Europa, muito, no fundo, ligados a esta oscilação da precipitação, porque sabemos bem qual é a diferença de produtividade entre 1 hectare de regadio e 1 hectare de sequeiro. 1 hectare de regadio pode produzir até 5 vezes mais que 1 hectare de sequeiro. E se nós queremos, de facto, ter uma agricultura mais competitiva, preparada para os mercados, capaz de alimentar as nossas necessidades internas, nós de facto temos que criar condições para disponibilizar água e disponibilizá-la para que possa ser utilizada de forma eficiente, mas que gere riqueza e que permita atrair mais pessoas para a agricultura. Por tudo isto, insisto na pergunta, admite avançar com o estado de calamidade? Bom, não discutimos essa matéria. O que discutimos sim é de que maneira é que nós podemos ajudar os cidadãos nos territórios mais fragilizados em relação àquilo que diz respeito não só à disponibilidade de água, como eventuais compensações. Eu daria alguns dados que me parecem muito importantes. Do ponto de vista daquilo que se passa neste momento no Algarve e no sudoeste
do Alentejo, na zona de Odmira, mais em concreto, junta-se a uma situação que se vem agravando ao longo dos anos, mas eu recordo que já há 2 anos, quando esta seca se intensificou, nós tivemos outras partes do nosso território igualmente com momentos particularmente difíceis, como é o caso de Trás-os-Montes e Alto Douro, que também esteve claramente numa seca severa e extrema. Bom, chegados aqui, eu gostaria de falar sobre aquilo que diz respeito, em concreto, na atualidade, ao Alentejo e ao Algarve, e depois fazer uma abrangência maior do que se passa a nível nacional. Nós acompanhamos 65 albufeiras hidroagrícolas. Atualmente, todas têm os seus planos de contingência para se poderem ajustar em função da disponibilidade de água e dando a previsibilidade aos agricultores, como é necessário numa atividade como esta, tão ligada à quantidade de água que é disponibilizada. Dessas 65 albufeiras, nós temos 5 albufeiras que têm, neste momento, uma capacidade instalada para o fornecimento de água abaixo dos 30%. Todas a sul? Todas a sul. Eu posso dar conta da Bravura. A Bravura tem menos de 10%, vai para o 3º ano que não rega, e onde nós, aquilo que fizemos foi reabilitar uns furos cedidos pela Câmara de Portimão para podermos garantir a sobrevivência das plantas e o abramento animal. Por outro lado, o Monte da Rocha, que rega muito pouco e, mais uma vez, só para garantir alguma sobrevivência às plantas, mas o volume que está disponível é basicamente para o consumo humano. E, para termos uma ideia, também na semana passada nós pudemos finalmente adjudicar um projeto de quase 40 milhões de euros para levar a água de Alqueva até Monte da Rocha e, com isso, garantir a resiliência daquele aproveitamento hidroagrícola. Isto parece-me particularmente relevante. Depois temos o Funcho, que abastece o aproveitamento hidroagrícola de Lagoa, Silves e Portimão, que vai ter um corte na casa dos 40%, mas onde nós estamos a compensar com uma autorização para a captação subterrânea e, com isso, diminuir este fosso entre aquilo que é necessário para a produção e para a subsistência das espécies e aquilo que temos à nossa disposição. Não podemos escamotear que temos muito pouca água, e se nada fosse feito, nós iríamos chegar no Algarve a meio deste ano e não iríamos ter água. E, portanto, no verão corríamos o risco de nós não ter água corríamos para o o risco de chegar ao abastecimento final do verão e não termos água para o abastecimento público. Eu não queria incomodar a sua descrição de barragem a barragem, mas gostava só de deixar claro, perguntar novamente o que a Sandra perguntou. Apesar da gravidade, não acham ainda necessário haver uma medida tão drástica como a calamidade pública? Se isso trouxer água ou soluções às pessoas, nós falaremos, mas de facto aquilo que estamos a fazer é encontrar soluções verdadeiramente para o imediato. Odeleite e Beliche, ou seja, aquilo que estive a falar primeiro no Sotavento, aliás, primeiro no sudoeste do Alentejo, depois no Barlavento, agora no Sotavento, através de Odeleite e Beliche, onde há uma redução na captação e naquilo que é o título da albufeira propriamente, mas vamos compensar, e isto leva a que o corte genericamente no fornecimento de água à agricultura para os agricultores se situa nos 25%, por este justo equilíbrio entre aquilo que é possível retirar das albufeiras e retirar das massas subterrâneas, e com isso fazer esta compensação. Sendo certo que estamos a trabalhar juntamente com o ambiente e com o turismo, a área de economia, para encontrarmos forma de, através de uma resolução do Conselho de Ministros, disponibilizarmos os apoios
apoios necessários para desenvolver e continuar a estimular aquela região. Para ter uma ideia, nós, do ponto de vista da agricultura, estamos a prever 3 tipos de apoios direto financeiros. Antes de falar dos apoios, já lá vamos, ainda sobre estas medidas que foram anunciadas, a Agência Portuguesa do Ambiente defendia cortes de 70%. Acabaram por anunciar um corte de 25%. Isto é porque estamos em véspera de eleições? Não, não tem a ver com isso. O corte dos 70% tem a ver com uma redução do título efetivo na captação de leite e, por isso, aquilo que nós estivemos a estudar é aquilo que viemos a apresentar, a introdução de fontes alternativas, seja através de águas residuais tratadas, através da utilização de massas freáticas, como é o caso de Sotavento, através do aquífero de Luz de Tavira, onde é possível captar água e lembro que dos 135 hectómetros cúbicos que o Algarve precisa para a rega, 100 são retirados dessas massas subterrâneas. E, portanto, aquilo que estamos a pedir é que, em vez dos 35 hectómetros cúbicos retirados da captação, isto estamos a falar só de Sotavento, que estamos a retirar, vai ter um corte, mas depois será compensado Eu gostava que me explicasse isso um pouco, porque nós ouvimos aqui várias percentagens, os 70% da APA, ouvimos os 25% que o Governo anunciou ontem, há produtores que dizem que há zonas onde as restrições vão chegar a 50%, mais o Sotavento, se não estou em erro, 40% mais o Barlavento. Afinal, diga-nos lá quais são realmente os cortes com que os produtores... Eu acho que aquilo que os agricultores têm que saber é que vão ter um corte de 25%, juntando as diversas origens de água. É esse o compromisso que assumimos. Médio. Um corte médio que leva, quero enfatizar isso mesmo, em que haja no volume titulado em Sotavento, ou seja, nas águas superficiais, um corte de 50%, depois no Barlavento de 40% na Albufeira do Funcho, eu não posso dizer que é um corte, mas é no fundo um pedido de poupança nas captações subterrâneas de 15% e, feitas as contas, o valor a que chegamos, juntando as diversas origens de água que têm que concorrer para garantir a disponibilidade a máxima possível, é de 25%. Este é o valor que nós temos mesmo que ter presente. Sendo certo que há um conjunto de investimentos grandes em curso que nos importa enfatizar. Nós temos um Programa Nacional de Regadio a ser desenvolvido, por exemplo, no âmbito da ligação ao Monte da Rocha, que há pouco mencionei, faz parte desse mesmo plano para melhorarmos a disponibilidade de água em Portugal, através de novos regadios, mas essencialmente através da melhoria dos existentes, regadios coletivos. Mas depois, nós em 2019 começámos a desenhar também um plano de eficiência hídrica para as zonas mais afetadas. E o Algarve foi a primeira e canalizámos para este plano ambiente e agricultura, juntando as duas dimensões, 240 milhões de euros que estão em execução, onde se inclui uma dessalinizadora para o abastecimento humano, libertando fontes para a agricultura e outros fins. Nós já lá iremos especificamente, nomeadamente às soluções. Queria ainda, assim, só perguntar-lhe mais 2 ou 3 coisas antes de chegarmos aí, que é, os produtores antecipam, obviamente, desde já, em função do corte que está anunciado, quebras na produção, com estes cortes de água. Foi avaliado o impacto na produção e no preço antes desta decisão, Sra. Ministra? Foi, temos números em concreto, que eu não vou adiantar porque estão em negociação e estão a ser ajustados em função deste novo corte médio a que chegamos, atendendo às diversas origens que estamos a fazer com que contribuam para diminuir esse impacto e, portanto, aquilo que eu há pouco ia começar a dizer é que estamos neste momento a estudar 3 linhas de apoio aos agricultores. Uma linha de apoio diretamente à produção, para que não se perca o potencial produtivo. Uma outra linha para as associações de regantes, no Algarve
são 3, uma no Sotavento e 2 no Barlavento, e com isso darmos condições, nomeadamente financeiras, para que essas associações possam manter as infraestruturas a funcionar. E a terceira, uma linha de crédito bonificada para poder ajudar às operações de tesouraria que podem e que vão ser, com certeza, também condicionadas por esta situação. E pode-nos adiantar valores para essas linhas? Estamos a trabalhar neste momento de forma muito próxima. Temos uma proposta em cima da mesa que nos foi trazida pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve, que neste momento também tem já os serviços de agricultura instalados nesta perspectiva de desenvolvimento integrado de todo o território, e é com base nisso que nós em breve levaremos a Conselho de Ministros esta mesma proposta. Mas há um teto? Pode-nos dar uma dimensão? Não, eu acho que não vale a pena estarmos a tirar números para o ar que depois podem não se concretizar. Agora, o que levaremos a Conselho de Ministros é uma medida que seja justa, no sentido de garantir que não se perdem nem as infraestruturas coletivas de regadio que são determinantes para o sucesso da agricultura em Portugal e, nomeadamente, da agricultura regada, que não se perde o potencial produtivo, longe de nós perdermos a maior mancha de laranjal do país, que é uma indicação geográfica protegida. Portanto, desculpe só insistir, a Associação de Regantes de Silves fala em 12 milhões de euros de prejuízos e admite falências. Parece-lhe um valor muito obtuso ou poderá estar perto da realidade? Não, são valores reais e nós temos que olhar para a realidade do país. Eu posso dizer que há valores que nós temos em cima da mesa e que os estamos a estudar e que estamos a ver, de facto, que impacto é que um corte de 25% transversal e em cada um dos sistemas vai ter sobre as produções. E é com base nisso que vamos apresentar e que vamos discutir com o setor, como temos vindo a fazer, nomeadamente no encontrar soluções para não termos cortes mais radicais e termos este corte dos 25%. Agora, não nos podemos esquecer é que não temos água. E, portanto, não tendo água, aquilo que temos que fazer é utilizar muitíssimo bem a pouca que temos e encontrar forma de não perder a atividade agrícola, que é atividade económica e que ajuda a diversificar a base económica do Algarve, mas que tem um papel fundamental. Lembremos-nos o que aconteceu durante a pandemia e quando confinámos, que tudo fechou, menos a agricultura, e foi a agricultura que deu trabalho, nomeadamente naquela região do nosso país, mas tem um papel também fundamental, que é travar o efeito das alterações climáticas, nomeadamente com o aumento da temperatura e do deserto que vem, ano após ano, década após década, apropriar-se do território da Península Ibérica. E quando é que acha que os agricultores poderão saber com o que é que podem contar e, em consequência disso, quando é que poderão começar a receber esses apoios? Bom, basicamente, aquilo que combinei com o meu colega do Ambiente é que durante a próxima semana estabilizaremos do lado do ambiente e do lado da agricultura e do lado da economia as medidas em cada uma das áreas, na área do turismo, na área do abastecimento público, e são 46 medidas que ontem aprovámos na Comissão Interministerial da SECA, e estas 3 áreas governativas vão submeter a processo legislativo uma resolução de Conselho de Ministros e, a partir daí, nós vamos encontrar forma de o poder fazer. Sendo certo que há uma dimensão que na agricultura é diferente do abastecimento e é diferente nas outras áreas da economia e que tem a ver com o facto de nós estarmos na política agrícola comum. Ou seja, nós não vamos poder atribuir o montante financeiro aos agricultores sem antes utilizarmos um dos instrumentos, que são 2 disponíveis, ou através de um regime simplificado em que cada Estado-membro e cada agricultor pode receber do Estado até um montante, e quero dizer também que neste momento os agricultores portugueses têm basicamente esse plafond esgotado, atendendo aos sucessivos apoios extraordinários que temos vindo a dar. Por outro lado, os auxílios de Estado, onde teremos que notificar a Comissão Europeia para nos autorizar a dar esse mesmo montante. Então, quer isso dizer que a única solução será auxílios de Estado?
Sim, possivelmente é isso, mas também quero E ainda serão decididos por si, ou seja, ainda haverá uma decisão nesse sentido claramente. antes do dia 10 sim, de claramente. março. A agricultura não para, aliás, o país não para, o governo neste momento está em gestão, os serviços não estão em gestão e, portanto, continuaremos a trabalhar, até porque a agricultura, como eu ontem disse, não é uma atividade económica em que se desliga a máquina e que daqui a um mês se vai reabilitar, não. Tem que ser trabalhada todos os dias e a todas as horas. E, portanto, é nesse sentido que continuamos a trabalhar. Isto não é uma situação inédita. No último ano já foram apresentadas várias medidas para combater a seca, nomeadamente no Algarve. Já há resultados práticos dessas medidas anunciadas? Olha, posso-lhe dar conta que no Algarve aquilo que tentámos implementar não foi tão eficiente quanto nós gostaríamos. E, portanto, uma das medidas que temos em cima da mesa destas 46 é aumentar a monitorização para podermos acompanhar também os seus resultados mais a miúdo. Mas posso-vos dar conta, inclusivamente, de sistemas como, por exemplo, uma outra bacia que, embora esteja nos 31-32% de capacidade de água armazenada, que tem a ver com a barragem de Santa Clara, na região de Odmira, em que nós disponibilizamos 14 hectómetros cúbicos para a agricultura, houve uma poupança real que os consumos durante a campanha passada não chegou aos 12 hectómetros cúbicos. E, portanto, é neste sentido que continuamos a incentivar os nossos agricultores e a disponibilizar meios. Porque, se há pouco eu falei, muito genericamente, o Programa Nacional de Regadios tinha, desde 2018 a esta parte, cerca de 560 milhões de euros. Neste momento está nos 800 milhões de euros. Reforçamos, por exemplo, a recuperação do canal principal em Odmira, os canais, aliás, os reservatórios acessórios fundamentais. Todo o sistema está a ser, neste momento, preparado para melhorar a sua eficiência, acrescentando, porque não estava no pacote inicial, fundos do desenvolvimento rural para isto mesmo. Ou há pouco falei-vos do PRR no Algarve, que para as medidas de agricultura são 17 milhões de euros, aos quais nós juntamos mais cerca de 60 do Programa de Desenvolvimento Rural, para podermos ir mais rápido e ajudarmos não só os nossos sistemas coletivos, por exemplo, mesmo no sistema que neste momento rega muito pouco, que é o bloco de Lagos, nós já concluímos a obra de melhoria daquela infraestrutura coletiva para poder poupar água. E com isto nós queremos, de facto, que a área regada seja cada vez mais responsável do ponto de vista coletivo nestes empreendimentos, assim como dentro das explorações agrícolas nós temos estimulado, através do recurso ao financiamento público, de medidas de instalação de tecnologia de precisão, para que possamos também gastar menos. Para termos uma ideia... Em relação a esses 16 milhões que falou do PRR para 17. O Algarve, já estão em execução? A maioria das nossas medidas estão todas em execução e vão ser concluídas durante o ano 24 e 25. Sendo certo que há uma dimensão que estamos a estudar, nomeadamente para podermos aumentar a disponibilidade de água, por exemplo, no Sotavento, a partir de um estudo de uma barragem há muito pedida pelo setor, a Fopana, nós estamos, através de fundos da agricultura, a promover, junto da Associação de Regantes, esse mesmo estudo, ou, por exemplo, estando nós neste momento a estudar a instalação de uma eventual dessalinizadora numa região que possa servir não só a barragem de Santa Clara e, portanto, a região do sudoeste alentejano, assim como poder servir a bravura e, com base nisso, podermos aumentar a resiliência daquela região, que é claramente a região mais fustigada pelo efeito da seca. Queria ir aí e dizer palavras que normalmente não dizemos em rádio, mas a senhora Ministra julgo que terá admitido recorrer, nomeadamente, a dessalinizadoras móveis no Algarve. Esta palavra é de facto difícil. A longo prazo, o que lhe pergunto é, não seria mais barato e eficaz avançar
com a prometida central de desalinização no Algarve? Bom, mas o procedimento está concursal, está a decorrer e será uma realidade já com base nos fundos e no financiamento do PRR até final de 2026. E, portanto, aí não temos dúvida nenhuma. Agora, não pode ser a única solução, porque não nos vai resolver os problemas da resiliência, nomeadamente no setor agrícola, no Algarve e no Alentejo. E então, portanto, a sua solução seria, já agora explicando-me só um bocadinho melhor, e plano sempre ao seu poder de síntese, porque o tempo aqui corre contra nós, mas esta sua solução de desalinizadoras móveis traduz em quê, mais concretamente? As desalinizadoras móveis, no fundo, é pegar na água salobra e transformá-la de maneira a poder ser utilizada em água destinada à rega, retirando-lhe algum sal. Isso será sempre uma solução de recurso que entendemos que pode estar em cima da mesa, porque, para além das medidas que mencionei, de apoio financeiro direto aos agricultores e às associações, também há uma dimensão de estimular os investimentos necessários, não só para dar respostas de curto prazo, como, por exemplo, a reabilitação de furos, os furos no aquífero de Luz da Vira, ou como já fizemos no passado no aquífero de Alvor, para servir aquele aproveitamento hidroagrícola e não utilizar a bravura sem água, assim como essas medidas que têm que ser estudadas para poderem ser respostas imediatas, porque o procedimento de instalação de uma dessalinizadora demora algum tempo e, portanto, não é tão rápido quanto nós podíamos esperar. E os transvases a partir do norte que continuam a ser pedidos, ainda agora pelos autarcas do Algarve, podem ser uma solução? Tudo pode estar a ser estudado e tudo deve ser estudado de maneira a criar condições de resiliência ao nosso território. As opiniões divergem-se. Ontem mesmo, num canal noticioso, eu tive a oportunidade de ouvir o Presidente do Conselho Nacional da Água, que acha que essa não é uma solução, porquanto demora, e, portanto, há outras soluções que podem ser mais rápidas, mais eficientes na obtenção dos resultados, como é expectável. Dê-nos só a sua opinião. O que posso dizer neste momento é que, do ponto de vista da dessalinização, com o tamanho de costa que nós temos e com aquilo que hoje já é possível fazer, instalando desalinizadoras, que antes tinham um custo de operação muito alto, porque o grande consumo era energético, hoje, através das energias alternativas, é possível baixar esse custo de produção e ter a água a valores mais baixos. E, portanto, claramente que esta é uma forma mais rápida de se ter soluções. O que nós, na agricultura, estamos a fazer é que estamos a desenhar um livro branco que tem que servir de estratégia à atualização do atual programa para o regadio nacional, onde claramente a eficiência é o motor para gastarmos menos água e para a disponibilizarmos para que a agricultura possa continuar a fazer aquilo que tem vindo a fazer ao longo das últimas décadas, mesmo em momentos particularmente difíceis, como é o caso destes últimos 4 anos, com uma pandemia, com 2 guerras e com uma seca, e que teve consequências inevitáveis na vida dos cidadãos, mas muito na vida dos agricultores. Como há mais vida para além da seca, gostava de lhe falar também de ouvi-la, no fundo, sobre a falta de mão de obra, que é outro dos grandes problemas do setor que tutela. Chegou a visitar os contentores na zona de Odmira, nomeadamente onde viviam os trabalhadores imigrantes? Sim, olha, e quero lhe dizer o seguinte, chamar-lhe contentores não é propriamente a expressão mais feliz, embora pareçam de facto contentores, porque infelizmente nós encontramos os contentores com excelentes condições temporárias, e infelizmente encontramos depois casas onde não oferecem, eu diria mesmo, 1/4 das condições que esses mesmos contentores oferecem. E, portanto, neste momento o Governo tem em marcha um conjunto de iniciativas financiadas que permitem às autarquias, aos próprios agricultores, organizarem-se para podermos ter residências condignas, sejam elas temporárias, em equipamentos temporários ou em residências coletivas, como encontramos, por exemplo, no Fundão ou noutros pontos do país, ou definitivas para quando
esses trabalhadores vêm com as suas famílias e se instalam definitivamente ao abrigo do primeiro direito, claramente nós estamos a fazer esse caminho para melhorar essas condições. Até porque... Mas este próximo verão, a paisagem alentejana a este nível, que não era agradável, como é óbvio para ninguém, não é? Já será diferente? Nós conseguimos licenciar um conjunto de equipamentos amovíveis com condições que foram atestadas em cerca de 3.000 camas, que não são suficientes. Há outras camas que são obtidas dentro das aldeias. Eu defendo, e nós defendemos enquanto governo, em primeiro lugar, nós devemos recuperar as aldeias e ter não só residência definitiva, mas também alojamento temporário, em modalidade de alojamento coletivo e, em último reduto, e durante um período de tempo que terá que ser limitado, dentro das explorações agrícolas, seja por via da instalação nesses equipamentos móveis, seja na recuperação de casarios que nos permitam fazer essa instalação. Agora, não tenhamos dúvidas, há duas dimensões. Uma, a população portuguesa, à semelhança do que acontece na Europa, vai envelhecendo, temos menos pessoas e, portanto, a mão de obra que vem do estrangeiro, os nossos migrantes são bem-vindos e nós temos que encontrar forma de os instalar. Em primeiro lugar, dando-lhes a formação adequada, fazendo-lhes o acompanhamento adequado, e é por isso que estamos a trabalhar, nomeadamente com o Ministério dos Assuntos Parlamentares e com a minha colega Ana Catarina Mendes, que tem a tutela sobre as migrações, com a educação e formação para que isso possa acontecer verdadeiramente. Mas, por outro lado, nós também sentimos que na agricultura, que é cada vez mais tecnológica, a necessidade de mão de obra também vai diminuindo, porquanto essa mesma mão de obra é mais qualificada. E, portanto, esse é um outro trabalho que estamos a fazer na qualificação ao nível superior ou ao nível intermédio dos nossos Sandra, trabalhadores mas isso agrícolas. Implicará no limite algum tipo de limitação ou de escolha do tipo de imigração que vamos receber? Não, nós não fazemos essa seleção, nós recebemos quem nos procura à procura de oportunidade e sendo certo que acolhemos e queremos acolher ainda melhor. Eu lembro que a agricultura não é o único setor da atividade económica que está a acolher trabalhadores migrantes, mas que temos essa responsabilidade e temos essa necessidade de fazer esse acolhimento para podermos garantir a nossa sustentabilidade e, portanto, nos diversos domínios. Eu recordo que ainda ontem via uma entrevista de um chefe que dizia o que seria dos seus restaurantes se não fossem, neste momento, os trabalhadores migrantes. E, portanto, temos mesmo a necessidade de olhar para o nosso país e de acolher bem, como estamos a fazer e como queremos fazer melhor, muito melhor, e com os vários instrumentos que cada uma das áreas governativas dispõe e que está a implementar. Sra. Ministra, em matéria de apoios noutros setores, o Orçamento de Estado tem inscrito 34 milhões para ajudar os agricultores e os pescadores com o chamado gasóleo colorido. Até quando é que se devem manter estes apoios? Bom, esse montante que está inscrito é para a pequena agricultura, a pequena pesca e a agricultura familiar. Estamos a falar, em concreto, de um processo que, para nós mantermos em territórios, como sabemos, que são o norte do país, e a atividade das pescas, que essencialmente vive de uma muito pequena dimensão, e para fazer face àquilo que é o preço dos combustíveis, mesmo que fósseis nesta altura, nós sentimos que esta é uma necessidade para garantir condições para que deem sequência à sua atividade. Sendo certo que mesmo na pequena agricultura nós estamos a desenvolver políticas para a descarbonização do setor. Não fuja à resposta. Não vou fugir. Até porque nós mantemos, e não é do ano passado, nem de há 2 anos, nem de há 4 anos, mantemos de há uns anos esta parte, este apoio ao gasóleo colorido e marcado a estes pequenos agricultores
e pescadores, mas, por exemplo, posso-lhe dar conta que nos 2 últimos anos nós disponibilizámos em apoios extraordinários para fazer face ao aumento dos combustíveis cerca de 64 milhões de euros aos agricultores portugueses. E, portanto, não há uma data para terminarem esses apoios? Não, aquilo que nós queremos mesmo é que cada um dos setores rapidamente evolua para podermos utilizar formas que não dependam das energias fósseis, combustíveis fósseis. Nós queremos fazer essa transição. E eu dava-lhe um exemplo muito claro, voltando ao regadio, porque tudo isto se pode cruzar. Por exemplo, a semana passada eu visitei no Roxo, o aproveitamento hidroagrícola do Roxo, um empreendimento hidroagrícola que conta com 8.500 hectares e que conta com 450 agricultores, onde há uns anos instalaram as pensas da própria associação 300 mil euros de painéis fotovoltaicos. Nós estamos a financiar neste momento, com um investimento que nos parece igualmente relevante, praticamente o dobro, para que possam continuar a diminuir a sua fatura energética. Já diminuiu em 26%, agora vão aumentar e têm já um projeto para uma mini hídrica para poderem ficar autossuficientes. Mas isto estamos a falar de uma zona do Alentejo de grande propriedade, aliás, 8.500 hectares para 450 agricultores, vão em contraponto, que por acaso é uma freguesia do meu concelho, Abrantes, Alvega, onde hoje, no Conselho de Ministros, pudemos aprovar uma medida onde um aproveitamento hidroagrícola, estamos a falar sempre de coletivos, com cerca de 330, melhor dizendo, 330 hectares, tem o mesmo número de agricultores, portanto, muito mais pequena. Nós alteramos a tipologia desse aproveitamento hidroagrícola, que estava como interesse local para interesse regional, para vir aos fundos da agricultura, à semelhança do que aconteceu com o Roxo, fazer o quê? Buscar também o apoio financeiro para instalar painéis fotovoltaicos, deixar de utilizar eletricidade produzida muitas vezes, e felizmente que em Portugal cada vez menos, a partir de combustíveis fósseis, e com isso poder também diminuir custos de produção e contribuir para a descarbonização do setor. É uma medida no seu conselho, não teme que seja classificada como eleitoralista nesta altura? Não, porque não temo mesmo, até porque todo este processo tem um histórico e que tem todo um procedimento legislativo que tem agora esta contrapartida e que é positiva para os territórios. E, portanto, de tal maneira que não estamos a falar de eleitoralismo quando ainda ontem tivemos a anunciar cortes no Algarve. E, portanto, o país, repito, não pode parar, a agricultura não para e, portanto, nós estamos em funções de maneira a podermos trabalhar e dar ao país as condições que neste momento estão ao nosso dispor. Deixaremos para daqui a pouco uma parte mais política, mas avançou também durante o seu mandato com o Observatório dos Preços, começou por atribuir nomeadamente apoios aos produtores, acabou por conduzir depois ao IVA zero, num cabaz de alimentos essenciais, uma parceria entre a agricultura e a economia. O IVA já foi reposto no início do ano. Sinteticamente, que balanço faz da medida, Sra. Ministra? Eu penso que foi uma boa medida. A medida do IVA zero, até porque quando a comparamos com a Espanha percebemos que fez a diferença, nomeadamente porque avançámos com um pacote financeiro de apoio aos agricultores que permitiu haver aqui um maior equilíbrio entre a produção e o preço ao consumidor. E, portanto, a medida foi positiva, hoje a medida já não está em vigor, no entanto, através do Orçamento de Estado foram atribuídos um conjunto de apoios às famílias, no sentido de poderem elas próprias fazer face àquilo que é a evolução do mercado. E, portanto, aquilo que posso dizer é que através do Observatório nós acompanhamos a evolução dos preços à produção, que já o fazíamos, e agora no consumidor, numa perspectiva diferente e numa metodologia diferente daquilo que outros observatórios fazem. Nós fazemos a média da fatura das famílias em casa, nos seus produtos de cabaz básico alargado, e com isso nós podemos ajustar e introduzir as medidas necessárias a todo o tempo do ponto de vista da política pública para poder intervir. Recorrendo justamente aos dados do Observatório, a Confederação Nacional da Agricultura denunciou esta semana que a diferença entre o preço
pago aos produtores e o preço de venda final aos consumidores chega a 300%. A nossa pergunta é se é possível avançar com alterações à lei como eles pedem para proibir o pagamentos abaixo dos custos de produção. Olha, isso sim ficará para a próxima legislatura, para quem estiver. Agora, o que lhe posso dizer é que o Observatório está preparado e, inclusivamente, temos um conjunto de cadeias de produção a serem avaliadas. Começámos pelo leite e queremos ir a outras, onde o que queremos verificar é se em cada elemento da cadeia produtiva, desde a produção à distribuição e ao retalho e depois ao consumidor, se ninguém tem prejuízo. Ou seja, se cada um desses elementos recebe a justa retribuição pelo seu trabalho. Este é o trabalho que nos propusemos fazer, nomeadamente através do Observatório e depois do estudo da cadeia para garantirmos isso mesmo. Com a diferença de 300%, há aqui um desequilíbrio. E resta saber o que é que aconteceu durante a cadeia de valor, porque há um conjunto, desde que o produto sai da produção, que por norma sai da produção para uma organização de produtores, daí para um embalador, um transformador, uma distribuição até à cadeia ou até casa do consumidor, há todo um conjunto de fatores que estão a ser estudados para podermos ter essa informação. Mas considera que isso é um problema e que tem que ser resolvido e ultrapassado? Eu não considero que é um problema. Eu não conheço o suficiente da cadeia para poder dar-lhe nomes. O que eu sei é que quero, e que foi por isso que criámos este observatório, é por isso que nós queremos estudar a cadeia de formulação dos preços ao longo de cada um dos elementos para que ninguém tenha prejuízo. Mas se chegarmos à conclusão que isso acontece, então vamos ter, de facto, estamos a ajustar ainda ao modelo de calcular. Temos um histórico grande, aliás, mesmo exigido no âmbito da política agrícola comum, para podermos conhecer os preços no produtor. Também conhecemos os preços no consumidor, mas pelo meio não sabíamos. Então, e ainda não sabemos. Então o que falta é os preços na cadeia de distribuição, é isso? Não só na cadeia de distribuição, porque o produto pode não ir diretamente para a distribuição. É nos vários elementos que constituem a cadeia, desde a produção até ao consumidor. E quando é que poderá ter esses elementos todos reunidos para o Observatório estar em condições de fornecer a informação necessária? Disponibiliza os dados da produção e do consumidor. Estamos a afinar a metodologia, que nunca foi feita e, portanto, que há um conjunto de questões que têm que ser ponderadas e outros que são imponderáveis que têm que ser acrescentados para chegarmos a um modelo justo e que nos permita ter dados fiáveis. Mas era essa a pergunta, quando é que estará não lhe consigo dizer, esse modelo sabe justo? Que eu, se conseguisse fazer também o trabalho técnico, gostaria que fosse tudo muito mais rápido, mas os serviços precisam do seu tempo para estudarem, para implementarem, para ajustarem e para, quando trazem a público estes dados, a poderem ser fiáveis. Vamos começar a acelerar tudo muito disto, mas não queria deixar de lhe fazer esta pergunta ainda assim, porque parece-me, apesar de tudo, relevante. Muito disto que estamos a falar prende-se diretamente com as nossas reservas agrícolas. Que grau de independência nos dá a agricultura portuguesa tal como ela está hoje em dia, digamos assim? Olha, eu gostava de partilhar convosco e com os nossos ouvintes o seguinte. A agricultura portuguesa tem 2 pontos muito positivos. Por um lado, uma grande resiliência na produção nacional, que já vou explicar o que é que isto quer dizer, e, por outro lado, uma grande vocação exportadora. Para termos uma ideia, mesmo num período particularmente difícil, que foi 19-22, aquilo que nós assistimos foi um aumento das nossas exportações em 2,5 mil milhões de euros. 2019, 2022, com uma pandemia, mais uma guerra, uma seca longa e com efeitos muito nefastos, e ainda assim conseguiu aumentar as exportações. Do ponto de vista da produção nacional, nós tivemos em 2022 a maior crise inflacionista desde há 30 anos esta parte. Nós e os outros países. Sim, mas nós em concreto. E
Os dados de 2022 mostram-nos que a agricultura portuguesa perdeu 12% de rendimento. E nós, entre setembro de 2022 e setembro de 2023, disponibilizámos 360 milhões de euros de apoios extraordinários aos agricultores portugueses. Não se esqueça que estamos a falar das reservas alimentares. Já lá vou. E com isso foi possível aumentar a produção em 2023, no sentido de que tivemos, inclusivamente, a terceira maior subida da União Europeia, que ainda assim nos deixa num valor, se calhar não muito diferente daquele que tínhamos antes, e portanto o crescimento aqui foi mais reduzido, mas o valor acrescentado bruto entre 2019 e 2022 cresceu 6,2% ao ano, contrariamente aos 4,2% do resto da economia. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, a nossa taxa de cobertura das exportações e das importações, ou seja, aquilo que nós estamos a exportar a mais para compensar aquilo que importamos, aquilo que acontece é que vinha a crescer. Neste período houve uma melhoria menos significativa do que anteriormente, mas que se deve à própria inflação, mas continua a acontecer. Para termos uma ideia, nós temos um grau de autoprovisionamento de 86%, que é um nível que está estável, eu diria, compara bem com as médias das Uniões Europeias. Da última década. Temos que comparar à nossa dimensão e com as nossas condições. Não nos podemos esquecer que somos um dos países do Sul, pequeno, onde a pouca água e os solos pobres e as nossas condições climáticas têm claramente um problema. E o que estamos a fazer com não só a política agrícola comum, com a reforma que demos sequência, que se iniciou em 2018 e que nós em 2021 conseguimos concluir, mas que ainda assim em 2021 já não fomos a tempo de a ajustar para esta nova realidade, que é este impacto todo, e por isso mesmo queremos fazer uma revisão mais profunda do nosso plano estratégico num curto espaço de tempo, e deixamos isso em pasta de transição para quem vier a seguir puder fazer. Mas dizia eu que se a nossa taxa de cobertura é de 86%, nós estamos a comer mais, duplicamos o número de calorias, nós estamos a exportar mais e a importar menos. Embora que ambos cresçam, mas a um ritmo diferente, de tal maneira que a taxa de cobertura vai aumentando. E, portanto, nós estamos a fazer, mas temos desafios grandes, por isso fizemos uma agenda de inovação, onde, a partir da adesão à dieta mediterrânica, onde nós queremos estimular mais agricultores a ocuparem o território, nomeadamente os territórios mais vulneráveis, e já o começámos a fazer em 2022, porque alterámos as regras que estavam vigentes. Nós tivemos mais 6 mil agricultores a receberem ajudas à produção em territórios vulneráveis, como por exemplo a região centro, que todos nos lembramos pelas piores razões. Isso leva-me à discussão do plano estratégico da PAC para Portugal. Que balanço é que faz neste momento? Bom, o balanço que faço é que houve uma adesão muito significativa. Nós, quando comparamos o número de candidaturas às ajudas à produção de 2023 com as de 2022, o número de candidaturas é muito semelhante, o número de candidatos é muito semelhante, cerca de 185 mil agricultores, para uma área sensivelmente igual e para um volume de apoio financeiro muito semelhante. Tem uma nuance, que é vai ajudar os nossos agricultores a instalarem, a praticarem produções mais sustentáveis, e isso decorre daquilo que é a política europeia para a descarbonização, onde a agricultura tem um peso também. Sendo certo que, repito, não é a reforma ideal, nem nunca seria, e também a dimensão que há pouco mencionei é que quem começou a reforma e quem a concluiu ainda estava longe de perceber em 2021, ainda no meio da pandemia, quais eram as consequências reais na vida dos cidadãos a nível mundial, e depois não estávamos à espera que, passado um tempo, um ano,
começasse uma guerra, agora 2 guerras, com consequências muito grandes, nomeadamente naquilo que são os fatores de produção, os combustíveis, a energia, os fertilizantes, os pesticidas. E agora até a distribuição. E a água. E, portanto, é neste sentido que nós queremos, assim como fizemos, repare que em 2020 nós colocámos mais 85 milhões de euros nas ajudas à produção, no primeiro pilar, para garantir uma capacidade de previsibilidade maior aos nossos agricultores, assim como queremos estudar a possibilidade de aumentar esse pacote das ajudas à produção no limite daquilo que o regulamento nos permite, sem perder a ambição ambiental de produzir de forma mais sustentável. De qualquer forma, e para além das respostas à seca, o plano estratégico da PAC foi alvo de várias críticas por parte dos agricultores. Acusaram-na, vou citar livremente, não leva a mal, de estar a destruir a tutela, de não apresentar soluções para os problemas, de dificultar os acessos às ajudas. São críticas sem fundamento, na sua opinião? Se tivéssemos dificultado, não tínhamos o mesmo nível de adesão que tivemos na realidade. Aliás, se olharmos um bocadinho para o histórico, e não quero colocar o ónus sobre os agricultores, antes pelo contrário, foram parceiros com quem dialogámos durante todo o processo, desde a construção do plano até ao início da sua implementação, e o período de candidaturas, por norma, começa a 1 de fevereiro e termina no limite em maio. Este ano passado, 23, nós começámos um mês depois, em março, e prolongámos até ao dia 1 de agosto, para precisamente dar não só o tempo para os próprios serviços se adaptarem a esta mudança, que é uma mudança, não tenhamos dúvidas, tem uma maior ambição, nomeadamente do ponto de vista ambiental, acarreta mais questões que anteriormente não estavam a ser previstas, e por isso aquilo que fizemos foi prolongar o período de tempo, mas quero dizer que em outubro e novembro nós pagámos metade dessas ajudas à produção. Não conseguimos pagar em dezembro porque estavam a ser feitos os controlos e os agricultores, através das suas confederações, sabiam desta questão, e vamos pagar agora, dia 24 ou 25, o restante montante que teríamos pago em dezembro e que arrastou este período de tempo. Mas, Senhora Ministra, vamos agora falar de política um bocadinho. O Governo está em gestão, após a queda da maioria absoluta do PS, há eleições já agendadas para março. Está disponível para integrar um futuro executivo? Olha, o que lhe posso dizer é que há uns anos, alguém me fazia uma pergunta parecida e eu disse que o futuro a Deus pertence. E eu tenho uma profissão... E essa é sempre uma resposta certeira, diria exatamente. eu, não é? Mas o futuro é hoje. Eu tenho uma profissão, tenho o meu posto de trabalho, estou fora desse meu posto de trabalho há 17 anos, como disse, 3 anos vereadora, depois quase 10 Presidente de Câmara, uns meses Secretário de Estado, agora 4 anos e qualquer coisa como Ministra. O que sei é que, independentemente daquilo que venha a fazer no futuro, será sempre ligado ao serviço público, assim como o meu posto de trabalho inicial, que deixei há 17 anos, era. Comecei a minha atividade profissional a fazer investigação na Universidade de Coimbra, depois passei para uma outra função ligada ao controle de qualidade de águas e alimentos, e sempre encarei a minha vida como um serviço público. E é isto que estou disponível para continuar a fazer. Isso, na prática, é um sim à pergunta que a Sandra fez, ou seja, estaria, de facto, disponível para integrar um futuro Estou executivo? disponível para continuar a trabalhar com e para os portugueses e as portuguesas, independentemente daquilo que venham a ser as minhas funções futuras. Ainda que fosse, por exemplo, no Parlamento Europeu? Eu diria que não cabe a Deus escolher, mas também não me cabe a mim colocar em bicos de pés. Basicamente, a minha disponibilidade é para continuar a servir os meus concidadãos, como tenho feito nos últimos anos, metade da minha vida praticamente, e portanto cá estou disponível para este serviço público, porque quando aceitei fazer estas funções e desempenhar todas as funções que me levaram ou que me trouxeram até aqui, foi sempre nesse sentido. Passou uma imagem na sua tutela de conflito permanente com o setor. O que é que correu mal? Olha, eu posso lhe dizer que aquilo
que tentámos e que fizemos durante todo este tempo foi encontrar consensos, promover equilíbrios, porque não nos podemos esquecer que temos um país muito diverso. Nós temos um sul do Tejo de maior dimensão. Se nós olharmos verdadeiramente para o número de agricultores que existem no norte e no sul e para a dimensão da propriedade, é completamente inverso daquilo que é a distribuição dos apoios. Tentei fazer um equilíbrio mais justo entre norte e sul, entre grandes e pequenos, entre regadio e sequeiro, de tal maneira que este plano estratégico da política agrícola comum quer atribuir a territórios do interior, como é o caso de Trás-os-Montes, como é o centro-interior, mais 30% dos apoios, das ajudas à produção. Repare-se que há pouco eu mencionei que estes mais quase 6 mil agricultores que pela primeira vez vieram às ajudas à produção em 2022, nunca o tinham feito. Mas, contrariamente, e são destes territórios mais vulneráveis aos incêndios rurais, mas, contrariamente, se compararmos com a taxa de investimento nestes territórios em relação, por exemplo, a outros territórios de maior dimensão, é o contrário. E, portanto, aquilo que tentei fazer foi com o setor, reunindo com as confederações, chamando os diversos atores do território para encontrar este consenso, mas de maneira a poder fazer da política ou dos instrumentos de política que temos à nossa disposição um veículo de maior justiça. Vou dizer assim, de uma forma bondosa, mas então acha que foi mal interpretada? Porque, imagino, eu não me lembro, mas provavelmente terá existido, de um Ministro da Agricultura que tenha deixado de ser convidado, por exemplo, para a Feira da Agricultura de Santarém ou para outras, digamos, grandes iniciativas dos agricultores. Eu percebo, Arsénio, a sua questão, mas permita-me que lhe diga o seguinte. Eu não interpreto aquilo que está na base das ações de quem quer que seja. O que eu fiz, o que faço e o que farei é sempre a tentativa de equilíbrio no sentido de criar plataformas que melhorem a vida dos portugueses e das portuguesas e utilizando os instrumentos que tenho à minha disposição para o poder fazer. Filo enquanto autarca, filo enquanto membro do governo. Mas ainda conseguia negociar com os agentes do setor, mesmo depois daquele episódio, há cerca de um ano, em que acusou a CAP de estar a apelar ao voto, ou a pedir, a apelar para que não votassem no PS. Bom, eu não vou fazer mais considerações, até porque nesta altura estamos de novo no período eleitoral e, portanto, permitam-me que não o faça. Agora, o que lhe quero dizer é que ainda esta semana nós negociámos à mesa, eu e o meu colega do Ambiente, com os agricultores para podermos encontrar uma plataforma que nos tenha levado a um corte de 25% e não um corte mais alto como anteriormente esteve em cima da mesa. Agora, isto é de facto muito relevante e, portanto, a nossa capacidade de negociar não se esgotou, antes pelo contrário. Se assim não fosse, não tínhamos dois acordos. O acordo do IVA zero, que assinámos, com a CAP em representação dos agricultores de Portugal, todos, e o último acordo de concertação social, onde, nomeadamente, nos comprometemos a fazer este ajuste, como já tínhamos feito no passado, no início da pandemia. Sentindo sempre que havia boa vontade do lado de lá? Não tenho como dizer que não. Eu sei que não tem um medidor de boa vontade, mas é uma coisa que se sente. O que é facto é que conseguimos ter resultados. É claro que os resultados nem sempre agradam a todos, mas mal de nós se aquilo que fizéssemos agradasse a toda a gente. Isso leva-nos a outras formas de fazer política que não é claramente a minha e a do Governo, que é olhar democraticamente para aquilo que são as opiniões e as posições de cada um dos seus intervenientes. Temos que lembrar outro episódio que acabou por marcar o seu mandato. Chegou a estar envolvida nos vários casos que atingiram o Governo em poucos meses, quando se descobriu que a Secretária de Estado, nomeada para a Agricultura, 25 horas antes, Carla Alves, tinha processos judiciais em curso, não caiu. Os agentes do setor pediram várias vezes a sua demissão, não caiu. Trabalhava com o receio de estar a prazo ou confiava que chegaria ao fim do mandato? Se eu trabalhasse com esse receio, não tinha feito um quarto daquilo que conseguimos fazer verdadeiramente.
Deixo um Programa Nacional de Regadio a ser cumprido neste momento com 70% das obras inicialmente previstas em execução ou já concluídas, com uma nova ambição até 2028, com os recursos suficientes para o poder fazer, a construção do novo programa para o regadio em marcha, deixamos um plano estratégico a ser implementado e a poder ser ajustado também em função daquilo que se abateu sobre o país, sobre a Europa e sobre o mundo, deixamos uma agenda para a inovação com recursos, nomeadamente através do PRR, para poder implementar, um processo para a digitalização do Ministério em curso. Ainda a semana passada lançámos mais um módulo desse mesmo processo de digitalização para desburocratizar, simplificar, e estou convicta que este é um marco muito importante que vai facilitar não só a vida dos nossos organismos, mas também dos nossos clientes, que são os agricultores, e depois uma reforma da PAC que, na realidade, poucos acreditavam que seríamos capazes de concluir, aliás, porque sucedemos à presidência forte, que era a Alemanha, e que não conseguiu concluir a reforma da PAC como era expectável, e fomos nós, à última hora, porque em bom rigor foi no dia 28 de junho, à véspera de terminarmos a presidência portuguesa. É esse o seu legado pessoal? Eu não tenho legados pessoais, sinceramente. O legado que deixo é a construção de um mundo melhor, um mundo mais justo, onde todas e todos, independentemente da sua condição, tenham a mesma oportunidade. Aliás, tenho mesmo para mim que esse é a responsabilidade de cada um de nós. Eu, neste momento, sendo avó, tendo uma neta com quase 15 meses, todos os dias quando me levanto, penso que aquilo que quero é deixar-lhe um bocadinho mais do que aquilo que eu encontrei, aquilo que a mãe dela encontrou, e é assim que se faz a construção de uma sociedade mais justa. Estamos mesmo no final deste Dúvidas Públicas. Nunca terminamos sem pedir ao nosso convidado que escolha uma música. Não tem que ser a música da sua vida, mas, enfim, um tema que de alguma forma a tenha marcado. E, portanto, pedia-lhe que partilhasse connosco a sua escolha. Bom, eu gostaria de propor o Desfado, da Ana Moura. Primeiro porque é do meu distrito e, portanto, valorizo muito aquilo que são os nossos valores e, portanto, um cumprimento muito especial à Ana, que também fez parte da reforma da política agrícola comum, sem saber e bem, mas depois porque este é um fado que nos mostra a nossa capacidade de não nos resignarmos e de sermos cada vez e cada dia capazes de fazer mais e de fazer melhor. É um fado alegre, é um fado bem disposto, mas que tem uma letra que, do meu ponto de vista, é uma letra muito relevante, nomeadamente para quem acredita que é possível fazer todos os dias um bocadinho mais do que fizemos na véspera. Desfado, de Ana Moura, à escolha de Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, a nossa convidada de hoje. Muito obrigado, Sra. Ministra. Agradeço a todos os que nos seguiram. Estaremos de regresso na próxima semana. Até para a semana.